A gente vai ficar de olho nisso também. Agora, Vlamir, sexta-feira a gente gosta de falar ainda, né, de arroz e feijão. Então, eu já vou pular para o milho aqui para a gente trazer essas informações. Inclusive, tenho fotos aqui. Então, agora a gente vai para as notícias do milho, um oferecimento da ferramenta Inovpab. Notícias do milho. Oferecimento Inovpab, a ferramenta do produtor rural. Preços do milho lá na Bolsa de Chicago nesse instante, nós temos o julho, então, a 4,46,75, o setembro a 4,22,50, o dezembro a 4,36,25 e o março a 4,51, mercado caindo entre 1 e 2 pontos nesse instante também. Aqui na Bolsa Brasileira, vamos mostrar as nossas referências, o julho 25 a 61,89, o setembro a 63,65, o novembro a 67,13 e o janeiro 26 a 70,70, mas o mercado também trabalhando em campo negativo. Vlamir Brandalize, qual é a análise? Começando com Chicago primeiro, o que a gente pode falar desse mercado? E estamos encerrando a semana também, apesar do mercado trabalhar em campo negativo, ele tem conseguido se manter aí nesses níveis de suporte? Olha, o mercado do milho em Chicago, ele está fechando a semana muito parecido com a semana passada, vamos dizer assim, um pouquinho melhor até algumas posições. Ele já teve melhor na segunda-feira, depois ele vem entregando. E hoje ele está aí nessa leve baixa de sexta-feira, porque hoje o que o pessoal lá em Chicago estava esperando é que a safra americana já esteja perto de 80% dela plantada. E o normal seria uns 70%, então ela está adiantada e a janela termina dia 20, a janela ideal. Então vai conseguir plantar perto dos 90% dentro da janela ideal. Então esse é um fator que está pesando. E no momento o mercado está esperando mais demanda de milho americano, né? Porque a safra americana a princípio vai crescer, vai para 400 milhões de toneladas, 401, 402, podendo até ser um pouco maior. Então, automaticamente, isso pesa. E o outro que está pesando também é a estimativa da safrinha brasileira, né? A safrinha brasileira está vindo. E aí, daqui 10, 15 dias, as primeiras colheitas vão começar a aparecer. Então, e é uma safrinha grande. Então, o Brasil vai exportar mais. A própria Conab estima 34 milhões de toneladas, mas o mercado lá em Chicago segue apostando que o Brasil vai exportar perto de 40. Então, isso acaba limitando um pouco as posições. Mas a boa notícia do milho é que é o suporte, ele está conseguindo segurar o setembro, que é o mês mais crítico ali, acima de 4,20. Então isso é importante segurar, principalmente agora até o final do plantio americano. Terminou o plantio americano, depois é o mercado de clima que vai mandar. Se tiver qualquer probleminha, já ajuda a subir. Então é o momento do mercado pressionar para baixo, segurando 4,20, os meses para frente e a nova safrinha brasileira tende a trabalhar acima de 4,5, né? Que são condições boas para o produtor brasileiro. Aqui no mercado brasileiro, já ao contrário, a B3 continua olhando aí para o campo, né? E olha para o campo, safra bonita, milho bom. Aí, e daí automaticamente os grandes compradores estão todos fora do mercado esperando vir a colheita, né? Então quem está no mercado é só o exportador querendo milho. Na exportação está pagando até melhor que ontem, só que a B3 ela olha que grande parte da safra brasileira é para demanda interna, então ela pesa muito na formação da B3, né? Sim. E a B3 já perdeu 62 no julho, perdeu 64 no setembro, né? Até poucos dias era tudo acima de 70, o setembro já trabalhou a 75, ó, a questão de 45 dias atrás. O novembro trabalhava 80, então ambos todos perdendo, né? O próprio janeiro, né? Trabalhou aí até 82, 83, agora já está na casa dos 70. Ainda há um viés aí de uma possibilidade de um pouco mais de queda. Não tem muito espaço de baixa, mas ainda tem um pouco de queda possível aí na B3, porque até a colheita nós temos pressão negativa e depois da colheita o mercado provavelmente vai inverter, né? Porque daí depois nós vamos olhar muito a exportação, né? Só para dar uma ideia, hoje, em relação a ontem, o Porto melhorou um pouco. O agosto é 66, ontem era 65,50, o setembro é 67, já vamos para outubro 69, o novembro voltou a ser 70, ou seja, o mercado lá na frente vai pagar mais. Então essa é a condição para o produtor da safrinha, entregar contrato e depois
calonar a comercialização mais para o fim do ano, para o ano que vem, ou fazer uma opção de alta aí na B3 mesmo e esperar que o mercado lá de janeiro em diante consiga ir lá para uns 75, 76 e compra agora 70 para depois vender 75, 76 lá na frente e tirar a diferença. Né? Uhum. Inclusive, Vlamir, o senhor falando da safrinha, a gente tem duas imagens aí do milho em Chapadão do Sul. Vou pedir para o Gleidson colocar aí na tela. O nosso repórter Moacir Guarnieri não enviou fotos aqui para a gente. Vou enviar uma mensagem para ele no WhatsApp. Mas a gente tem duas fotos do milho lá em Chapadão do Sul. Só para a gente tentar montar esse cenário aqui, Vlamir, quanto que da safrinha, né, da segunda safra, já foi comercializada antecipadamente? Boa pergunta, Fernando, mas antes vamos dizer assim, esse milho, ele tá no ponto de milho verde para cozinhar, tá muito bonito, esse milho tá muito bom. Esse horário do almoço ainda, Vlamir? Na hora do almoço, uma espiguinha de milho verde aí, né, Davi? O Gleidson aí, vai bem ou não vai? Mas vamos lá, a comercialização da safrinha, hoje nós estamos aí mais ou menos nos 40%, 45% dela negociada. Mato Grosso entre 50% e 55% negociada, ainda tem muita safrinha para negociar, mas já tem bastante milho safrinha negociado e o produtor provavelmente vai colher, entregar esses contratos aí para depois aguardar e comercializar provável a metade que falta, né? Um pouco mais da metade da safrinha para vender aos poucos na sequência, né?